ocasião, ela tinha tido um câncer primário de mama. E ela já tinha vencido esse câncer. Tava já nativa, fazendo a obra de Deus e tal, tudo certinho. E ela falou assim pra mim, vamos orar comigo no monte? E eu achei que ela me chamou pra ir orar no monte por causa da mãe dela, né? Ela tava muito abatida por causa da mãe, né? Quando eu tô chegando no monte, o Senhor fala comigo assim, o câncer tá voltando na Márcia. E você precisa guerrear por ela. E eu levei um óleo ungido. E era só eu e ela no monte. E quando nós estamos ali no monte, eu tiro uma palavra, assim, peguei a Bíblia e tirei. Aí saiu em Amós que fala assim, que Deus sempre revela aos seus profetas as coisas que vão acontecer. Ali eu vi uma confirmação que eu ia poder falar para ela. Eu falei para ela assim, Márcia, Deus falou comigo que o câncer tá voltando em você. Eu preciso ungir as tuas costas. E ela fala assim para mim, Dani, sabe por que eu te chamei para orar aqui? Eu falei, por quê? Eu tô com uma tosse alérgica. E os médicos não acham nada. Não é Covid. Não é metástase, não é nada. Ela tinha feito uma bateria de exame. Não sei o que é. E eu começo a orar. Eu oro ali com ela. Tô orando ali com ela. Quando a gente tá no 6º dia de oração, para fechar no 7º dia de oração, a mãe dela falece. Eu não vou lembrar assim dos detalhes. Inclusive eu tenho eu gravei isso na época. Tem lá, Márcia saia para fora, tá tudo detalhado com foto e tudo. Na época que a gente fez. E quando a mãe dela, no 7º dia de oração, a mãe dela falece. Que foi assim, questão de dias que a mãe dela faleceu. Ela leva um choque emocional tão grande, William, que ela desmaia. E quando ela desmaia, o médico, o hospital interna ela. E ali já sai resultado de Covid. Isso que não estava dando antes. Tá? Ela tinha feito, acho que alguns testes. Não lembro se era 4, não lembro. Porque ela tinha medo de hospital, ela não gostava dessas coisas. Nada disso. Então, o hospital segura ela no dia que a mãe dela morre. E quando o hospital segura ela, ela tem crise de ansiedade. Porque imagina, você descobre que tem Covid. Vai ter que ficar isolada da tua família. Não vai poder ver a sua mãe? E ela começa, eu preciso ver minha mãe. E o hospital vai liberar ela no outro dia. Só que daí não dá tempo. A mãe dela é enterrada, sem ela ver. E ela começa a ficar abatida. Abatida, abatida, abatida. E esse abatimento choca muito o emocional dela. E o Covid, que não tinha dado nada antes, agora ele toma questão de 2 dias. Menos de 2 dias. 80% do pulmão dela. 80%. Ela não consegue respirar. E ela pegou e falou assim, Dani, eu não quero morrer. E ela fala assim pra mim, eu não posso morrer. Ela tinha adotado uma bebê, a Laís. A bebê ela adotou com 6 meses, a Laís tinha 2 meses. E era a paixão da vida dela e do marido dela. Eles tinham o Yuri, só que o Yuri era homem já. E ela falou assim pra mim, assim, eu não posso gerar mais esse trauma pra minha filha. E eu falei assim, mas você não vai morrer. Em nome de Jesus, tá repreendido, eu falei pra ela. E o hospital segura ela, e ela me liga lá do hospital. Eu tenho um mistério na Jules Rimet, né? Eu tava passando na Jules Rimet, tem um negócio ali de verdura ali, e ela tá me ligando e eu encosto bem na frente de um negócio ali de vender tempero verde ali. Aí eu encosto ali, eu falei, porque era um telefone estranho. Alô? Oi, Dani. Eu falei, oi, você tá me ligando aonde? Tô te ligando aqui do hospital, consegui ligar pra você. Dani, estão querendo me entubar. E ela, quando ficava muito nervosa, William, ela dava crise de riso. E ela começou a rir. Eu falei, isso não é pra rir? Ela falou, Dani, eu tô muito nervosa. Dani, eu não posso ser entubada. Pelo amor de Deus, vocês têm que me tirar daqui. Liga pra minha advogada. E a advogada dela era a doutora Patrícia, uma excelente profissional, né, que se estiver me assistindo, ela é da Congregação Cristã, uma baita de uma advogada. E ela pegou e falou, me tira daqui. William do céu. Aí começa uma grande guerra espiritual. Por causa que dias antes de acontecer tudo isso, eu tinha tido um sonho profético e eu não tinha entendido. Eu sonhei que eu estava dirigindo um jirico no meio de uma plantação muito linda de trigo. Tava eu e uma irmã do meu lado. Só que eu não conseguia discernir se era a Márcia ou se era a pastora Patrícia, uma amiga minha. E eu não conseguia discernir. E ela não parava de falar.
Eu não parava de falar, contaram coisas. E a Márcia, ela era muito assim. Ela vinha e te contava um monte de coisa. E eu lembro, assim, que eu peguei, assim, teve uma hora que começou a ventar, bem gostoso, assim. Eu tirei a mão do volante, eu tenho o costume de estralar os dedos. Comecei a estralar os dedos, assim. E, de repente, uma voz falou bem assim comigo, muito forte, dizendo assim: coloca a mão na direção, porque o vento é perigoso. E eu ligo para a pastora Patrícia, que não mora aqui. E eu falo pra ela, ela falou assim: Dani, eu vou orar. Eu falei, não sei se era você, se era a Márcia. Só que quando ela for orar, ela falou assim: Dani, o negócio é com a Márcia. Aí quando a mãe dela falece e a Márcia entra no hospital. Quando acontece toda essa situação, eu falei assim, então é pra orar. Eu falei, então vamos orar. E começo a orar. Começo a orar. Começo a fazer propósito. Separo uns intercessores. Que isso aqui que eu vou te contar, presta bem atenção, que isso aqui é muito importante. Eu separei uns intercessores de pessoas que gostavam muito da Márcia. Porque a Márcia, ela era muito seletiva. Porque como ela tinha uma rigidez muito forte, então com ela assim, ou é ou não é. Se você fosse meio termo com ela, ela te dava nos dedos e você era inimigo dela. Porque ela era muito sistemática, entende? Mas ela tinha as pessoas que ela tinha um vínculo muito forte. E eu chamei essas pessoas na época, ela tinha um vínculo muito forte. E chamei mais os outros da igreja que eu sabia que era de oração. E eu falei assim, vamos fazer um propósito com Deus. Vamos orar porque eles estão querendo entubar a Márcia. Só que, olha que coisa, olha a guerra. 3 dias depois, no domingo, eu tô no Paraguai. Na nossa igreja no Paraguai, fazendo um seminário. Quando eu tô lá, a Márcia foi liberada para vir para casa, para supostamente no velório da mãe dela ali, mas não deu certo, né? Só que ela começa a passar muito mal, William. Muito mal. E lá no Paraguai, a Jusce, que acompanhou, ficava muito perto dela, me liga e fala assim pra mim, pastora, a Márcia tá muito mal. Muito mal. Ela não tá aguentando respirar. Eu vou dobrar o meu joelho com a pastora Jéssica, a esposa do pastor Jonas, meu irmão. Quando eu oro, eu sempre tiro a palavra. Quando eu tirei a palavra, saiu lá em Daniel. Quando o anjo desceu na cova, livrou Daniel da morte. Não livrou da cova. Aí eu liguei pra ela, eu falei, Jus, me liga aqui de vídeo, eu quero falar com a Márcia. Falei, Márcia, ela tava assim com um cano assim, bem assim, em casa, um cilindro assim do lado. Falei, olha pra mim. Falei, olha a palavra que saiu. Deus não vai te livrar da cova, mas vai te livrar da morte. Então fique em paz. E o que ela mais dizia era, eu não posso morrer. Eu não posso morrer agora. Dizia isso. E daí, começamos uma guerra. Eu chego em Foz no domingo. A Jusce me fala, vem aqui, porque a Márcia não tá bem. Eu chego lá na casa da Márcia, ela tava num quarto isolado, por causa da Covid, ela não podia ter contato com pessoas, era tudo restrito, né, porque a situação dela tava muito delicada. Rapaz, eu peguei 6 comprimidos de ivermectina e tomei aqueles 6, numa golada só, e fui. Cheguei na casa dela, quando eu chego lá na casa dela, daí eu entro assim, ela tava muito mal. E eu começo a conversar com ela. Falei, tudo bem? Começo a falar com ela assim pra não... Se você fica com aquela cara de coitadinha, é pior, né? Eu falei, Márcia, e aí? Falei, bora, vamos levantar, né, minha filha? Que negócio é esse? E tal. Falei, vamos... Jus, pega o óleo aí, deixa eu ungir essa moça aqui. Aí nisso ela tem uma crise. Do nada, William. Ela vinha aquela crise assim que ela não conseguia respirar. Eu, gente, vamos orar. Fazendo de... Meu coração tava arrebentado, desesperado, mas eu não demonstrava, não. Vamos orar, gente, Júcio, vamos orar, vamos lá, Deus, em nome de Jesus. E ela ia melhorando. Melhorando.